Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Bom dia, oficialmente falando, tudo bem? Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada, o canal das paródias ruins, mas com um objetivo nobre, né? Realizar a revisão dos conteúdos trabalhados em nossas aulas de história. E a música parodiada hoje é, pasmem, Dona Aranha da Galinha Pintadinha. Quem é que na face dessa terra nunca ouviu Dona Aranha, não é mesmo? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. O conteúdo trabalhado nessa paródia faz referência às primeiras civilizações, mais precisamente aos povos da Mesopotâmia. Beleza? Vamos à paródia? Acompanha aí! Tudo começou, foi na Mesopotâmia, no crescente fértil foi que tudo começou. Foram os sumérios que a escrita inventou, é a cuneiforme revolucionou. O tempo vai passando, Hammurabi vai surgindo, e o conjunto de leis ele organizou. É olho por olho e dente por dente, e pra história o Hammurabi entrou. E pra história o Hammurabi entrou. A civilização começou, foi na Mesopotâmia, na terra entre rios que tudo começou. Foi por lá que o homem se assentou e pelos deuses zigurates levantou. O tempo vai passando, novas civilizações foram surgindo. Acádios, assírios e a de Nabucodonosor. Acádios, assírios e a de Nabucodonosor. Alô, Boteco! Como eu disse, né? Essa foi a paródia. É ruim, mas pode te ajudar, ó. Acompanhe, pode te ajudar. Você está acompanhando aí na tela, né? A primeira parte da paródia. A primeira parte da paródia diz o seguinte, assim, ó. Tudo começou, foi na Mesopotâmia. No crescente fértil é que tudo começou. Primeira questão. O que significa a palavra Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais rios cortam a Mesopotâmia? O rio Tigre e o rio Eufrates. E justamente por causa da ação desses rios, as suas margens se tornam férteis e propícias à prática da agricultura, certo? Lembrando, falei num outro vídeo ali atrás, em outros vídeos aí atrás, que através da chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, o homem dominou a técnica da agricultura, né? Com isso, o homem deixou de ser apenas coletor de alimentos e passou a produzir o seu próprio alimento. Diante disso, ele deixou de ser nômade, deixou de mudar de um lugar para outro e passou a ser sedentário, a se fixar em uma determinada região. Assim surgiram as primeiras cidades. Esse processo todo aconteceu há mais ou menos 9.000 anos atrás. E a Mesopotâmia foi a região escolhida justamente por isso, porque as suas características eram favoráveis para a prática da agricultura. Segunda parte. O que é crescente fértil? Crescente fértil é essa região em verde, que você pode acompanhar aí na imagem, né? E, pelo menos pelo que se sabe até agora, foi por lá que os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários. Foi por lá que começou o processo de sedentarização, como eu disse, há mais ou menos 9.000 anos atrás. Não só na região da Mesopotâmia, mas no crescente fértil se desenvolveram as civilizações do Egito, da Palestina e da Fenícia, certo? E por que essa região foi chamada de crescente fértil? Porque, conforme você pode ver, ela tem o formato de uma lua crescente. E as suas terras eram férteis justamente por causa da ação dos rios. No Egito nós temos o rio Nilo, na Palestina nós temos o rio Jordão, e na Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates. Finalizando essa parte, Mesopotâmia é sinônimo de crescente fértil? Crescente fértil é sinônimo de Mesopotâmia? Não. A Mesopotâmia está inserida no crescente fértil. O crescente fértil é mais amplo do que a Mesopotâmia, certo? Caiu numa provinha de Enem aí, caiu no vestibular ou caiu na sua prova mesmo da escola. Qual é o berço das civilizações? O crescente fértil. Mais precisamente,
a Mesopotâmia. Não confundam, o berço da humanidade é a África. O berço das civilizações, a Mesopotâmia, ou melhor, o Crescente Fértil, mais precisamente a Mesopotâmia. Ok? Vamos adiante. A outra parte da paródia, que está aí na tela também, diz o seguinte, ó. Foram os sumérios que a escrita inventou, é cuneiforme e revolucionou. Então, a civilização dos sumérios, segundo a história, é considerada a civilização mais antiga da história da humanidade, certo? E os caras inventaram muitas coisas, descobriram muitas coisas. Uma das coisas que merece destaque das invenções dos sumérios é a invenção da escrita. Os sumérios inventaram a escrita chamada de cuneiforme. Isso aconteceu há mais ou menos 6.000 anos atrás ou 4.000 anos antes de Cristo. Como que era esse processo da escrita? O processo da escrita era o seguinte, os caras pegavam argila, faziam uma espécie de molde, pegavam uma espécie de prego e cravavam as imagens nessa argila. Depois disso, os caras colocavam esse molde no forno e assim a argila se tornava sólida e a escrita permanente. Foi assim que surgiu a escrita. Assim surgiu a escrita cuneiforme inventada pelos sumérios. Não sei se vocês já ouviram um ditadozinho que diz assim, ó, cuidado, as palavras ferem, as palavras podem machucar. Foi justamente por causa dos sumérios que inventaram essa palavrinha, esse ditadozinho, que as palavras podem machucar. Sabe por quê? Porque eles pegavam esses moldes de argila aqui, ó, depois de ter colocado no forno, isso ficava duro, né? Aí eles saíam tacando as pessoas, pá, 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 entendeu? Aí as palavras ferem, as palavras machucam, entendeu? Não, isso foi muito ridículo. Se eu não postar aquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu pro nós. Sobre a escrita cuneiforme, é importante dizer o seguinte, por que ela foi criada? Por que inventaram a escrita? Ela foi inventada porque, a partir do momento em que o homem começou a viver em cidades, a sua vida se tornou cada vez mais complexa, né? A vida humana passou a ser marcada pelo desenvolvimento intelectual e artístico. Aliás, é justamente isso que significa o termo civilidade, civilização. Embora, né, só colocando aqui, clareando as ideias, embora o termo de civilização seja questionado pela antropologia, mas isso é assunto para uma outra aula, de maneira geral, civilização significa isso, progresso intelectual e científico. E essas primeiras civilizações, então, galerinha, elas criaram a escrita justamente para facilitar o seu cotidiano. A vida está cada vez mais complexa, era preciso anotar as transações comerciais, era preciso anotar as descobertas científicas, era preciso anotar a observação dos astros, as leis, e justamente por isso, para facilitar o dia a dia, é que a escrita foi inventada, a escrita cuneiforme. A outra parte da paródia diz o seguinte, o tempo vai passando, Hammurabi vai surgindo e um conjunto de leis ele organizou. É olho por olho e dente por dente e para a história o Hammurabi entrou. Né? Você está vendo esse trechinho da paródia aqui na tela. Bom, Hammurabi foi um dos nomes mais importantes do Império da Babilônia, do Império Babilônico. Hammurabi entrou para a história por quê? Porque ele foi o responsável por elaborar um conjunto de leis escritas. É importante dizer o seguinte, Hammurabi não inventou as leis escritas. Já existiam leis escritas na antiguidade. Outras civilizações já tinham leis escritas. O Hammurabi, galerinha, entrou para a história porque o seu conjunto de leis escritas era o mais completo da antiguidade. Certo? Então, fatalmente, ao falar de lei na antiguidade, nós vamos falar do Código de Hammurabi. E esse Código de Hammurabi, ele estava alicerçado sobre a seguinte máxima, olho por olho, dente por dente. O que significa essa máxima? Quer dizer que a punição é proporcional ao crime cometido, né? A punição é proporcional ao crime. Agora, a gente tem que fazer a seguinte ressalva. As sociedades da Mesopotâmia, de maneira geral, todas as sociedades da Mesopotâmia, elas eram organizadas
por classes sociais. Existiam aqueles que tinham mais privilégios, os que tinham menos privilégios e os que não tinham qualquer privilégio. E o Código de Hammurabi também levava isso em consideração em relação às suas punições. Mas o Código de Hammurabi não prevê a isonomia. O que significa a palavra isonomia? Igualdade perante a lei. Não, no Código de Hammurabi não existe igualdade. Ele, Código de Hammurabi, leva em consideração a classe social a qual o cidadão está inserido para prever a sua punição. Já estamos caminhando para o final aí da nossa aula, da nossa videoaula, e esse trecho da paródia fala assim, ó, tudo começou, foi na Mesopotâmia, na terra entre rios que tudo começou. Tá aqui, ó, na tela, né? Vocês estão acompanhando a paródia. Tudo começou, foi na Mesopotâmia, na terra entre rios que tudo começou. Foi por lá que o homem se assentou e pelos deuses os zigurates levantou. Nesse trechinho, então, nós vamos falar sobre esses deuses e esses zigurates. Vale dizer que na Mesopotâmia, no Crescente Fértil, de maneira geral, as civilizações eram politeístas. O que isso significa? Significa que eles adoravam vários deuses, cultuavam vários deuses. Os elementos da natureza foram divinizados. E o governante, ele era representante dos deuses. Cabia a ele interpretar a vontade dos deuses. Com isso, a gente pode dizer que a política na Mesopotâmia, na Antiguidade, de uma maneira geral, ela era teocrática. Existia uma teocracia. Teo significa Deus, cracia, poder. O poder dos governantes vem das divindades. O governante tem poder não porque ele deseja, mas porque as divindades deram a ele esse poder. Desobedecer ao governante é desobedecer aos deuses. Isso é teocracia, o poder que vem de Deus. E os zigurates? O que os zigurates, que são essas construções aqui, tem a ver com essa paradinha? Os zigurates, galerinha, eles foram construídos principalmente com uma função religiosa. Eles serviam principalmente, não somente, mas principalmente como morada dos deuses. Então, esses povos da antiguidade construíram os zigurates para homenagear, para adorar aos seus deuses. Chegando aí à última parte da paródia, você pode ver aqui na tela, diz aqui, o tempo vai passando, novas civilizações foram surgindo, acádios, assírios e a de Nabucodonosor. Então tá, sobre os acádios. Os acádios entraram para a história porque criaram o primeiro império. Dominaram os sumérios e aí criaram o primeiro império da história. Os assírios entraram para a história porque foram os primeiros a ter um exército organizado, um exército permanente, e também foram os primeiros a utilizar armas de ferro, por isso, extremamente superiores militarmente em relação às outras civilizações. Por fim, Nabucodonosor. Nabucodonosor é o líder mais famoso dos caldeus ou do Segundo Império Babilônico. E ele é muito citado na Bíblia, por quê? Porque ele foi o responsável por aprisionar os judeus no que os judeus chamam de cativeiro babilônico. Então, a sua história é retratada no Antigo Testamento. Mas esse cativeiro babilônico, essa história dos judeus, é assunto para uma outra aula. Esse foi o assunto da nossa videoaula. Vocês podem perceber aqui na imagem, né? As civilizações trabalhadas nessa paródia, então, foram os sumérios, os acádios, babilônicos, assírios, caldeus ou Segundo Império Babilônico. Aqui nessa outra imagem você vê as características gerais dessas civilizações que nós trabalhamos nessa paródia e esse foi o História Mal Cantada, certo? Lembrando, estudar história é moleza, mais fácil que fazer miojo. Tem alguma dúvida? Visite o História Mal Cantada. Gostou do vídeo? Se inscreva aí no canal. Tem alguma dica? Faça o seu comentário. Quer saber mais sobre o assunto? Faça suas pesquisas, converse com o seu professor e é isso. História Mal Cantada, professor Valdir Júnior, muitíssimo obrigado mais uma vez. Fui!